Olá, tudo bem? Como vocês estão? Saudades de todos vocês. Estão se cuidando, protegendo a família de vocês, usando máscara, fazendo uso do álcool em gel, mantendo todos os ambientes limpos. Não é verdade? Um tem que cuidar do outro, certo? Porque tudo isso vai passar e logo estaremos juntos. Nessa nona aula, eu, como professora de ensino religioso para o oitavo ano, falaremos sobre consciência ecológica, ok? Vocês sabem o que é consciência ecológica? É um dos temas de maior evidência nos últimos anos. É a habilidade de compreender o meio ambiente em que vivemos e os impactos causados pela ação do homem na natureza. Infelizmente, nós temos observado que as pessoas não estão valorizando muito isso, né? E jogam lixo, não fazem a reciclagem do lixo como tem que ser feita, né? E entra aquela questão. Aí eu vou em você, enquanto estudante, o que você tem feito em relação a isso? Como que é a sua consciência ecológica, principalmente agora em tempos de pandemia? O que você está fazendo? Está desenvolvendo alguma ação aí dentro da sua casa? Mudou alguns hábitos? Porque está misturando lixo ainda? Por exemplo, você sabe que nós temos hoje o lixo orgânico, né? E os recicláveis. E muita gente sobrevive disso. Então, cada um, dentro de seus lares, pode fazer a sua parte. E eu questiono você, o que você está fazendo? Porque você é um protagonista. E protagonista faz a diferença. Ainda refletindo sobre esse tema, nós vamos ver que a atual sociedade de consumo vem alterando de forma cada vez mais perigosa a biosfera. No capitalismo, a função da natureza é exclusivamente de promover recursos, mas em contrapartida, as consequências são extremamente negativas. Do ponto de vista ambiental, o mundo passa por uma série de modificações devido a esse processo e percebemos o fim do petróleo, a escassez da água, aquecimento global, tudo isso fruto da sociedade industrial consumista. Por quê? Ao consumirmos, né, aí há a questão da degradação da natureza, porque o descarte é feito de forma totalmente errada na natureza. Quando eu pergunto para você, enquanto estudante, o que você está fazendo? Está fazendo a sua parte, separando o que é reciclado, o que não é reciclado, certo? Eu acho que se cada um de nós tivermos essa consciência, podemos transformar a sociedade. Mas é a minha ação que vai fazer com que isso mude. Ah, Nara, não só uma do. Você pode até me questionar. Ah, uma andorinha só não faz verão? Faz sim. Se eu pensar assim, né? Se eu deixar de fazer o que eu já faço, então, caramba, não tem sentido. Porque somos coletividade, sim. Quando a gente está trabalhando em coletividade, sim. Mas dentro de nossas casas, se eu faço a minha parte, você faz a sua parte, e ainda conscientiza as pessoas com quem você está vivendo, nossa, já é um benefício grande demais. Os homens esquecem que quando promove a destruição da natureza, ele está autodestruindo por esse, né? Porque essa é a parte integrante da natureza. Nós somos parte da natureza. A gente esquece também que os elementos da natureza, hidrosfera, atmosfera, litosfera, animais, planta, entre outros, possuem uma relação de interdependência. Por isso, quando eu falo para vocês que às vezes a gente joga veneno para matar os bichinhos, né? Que eu falo assim, os bichinhos quem é, depois vocês podem até questionar quem é professor de ciência de vocês, que ele vai deixar bem claro isso aí. Hoje, inclusive, tem até produtos que não poluem o ambiente, o meio ambiente. Por quê? Para não haver essa disseminação. Porque, por exemplo, a pessoa existe barata, existe gafanhoto, existe sapo, existe lagartixa, existe todos os outros bichinhos. É para quê? Para manter a natureza,
né, essa interdependência mais ativa. Vocês podem ver que, inclusive, olha, não tínhamos escorpiões tão assim como está abruptamente agora acontecendo. E teve até um caso, não sei se vocês viram, assistiram, né, ou leram no jornal, sobre uma criança que foi envenenada por um escorpião, e ela era alérgica, veio até, salvo engano, a óbito. Então, o que nós estamos fazendo com a natureza? Também, isso é parte de... A gente tem que passar a pensar e refletir sobre isso. A gente tem que dar uma parada. Espera aí, o que eu posso fazer? Por exemplo, uma horta orgânica. Para e pensa, por que uma horta orgânica, os produtos orgânicos são mais caros quando você vai comprar? Né? Se você não fez, você tem uma hortinha na sua casa, ótimo, eu também estou começando a minha aqui, mesmo morando em um apartamento. Questão da sustentabilidade. Ela é mais trabalhosa um pouquinho? Sim, mas eu estou comendo uma coisa mais saudável, evitando os agrotóxicos, não é? Que faz tão mal à saúde. Então, tem ações que nós, enquanto seres humanos, em família, a gente pode estar desenvolvendo aí para fazer essa mudança. Inclusive, reforçando aí essa questão da interdependência, né? De todos em relação à natureza. A hipótese Gaia do grego, mãe terra, divindade que também recebia o nome de Gea, é uma nova visão de mundo. Diz que a natureza poderá impor limitações à existência da vida humana no planeta. Algumas das limitações podem ser percebidas como aquecimento global ou efeito estufa, fenômeno que caracteriza pelo aumento da temperatura média do planeta, provocando o aumento dos níveis das águas oceânicas, além de mudanças climáticas com efeitos imprevisíveis. Aqui, gente, nós podemos falar um pouquinho sobre essa questão do aquecimento global, né? São os produtos, né, que a gente usa, que está aí jogando hidróxido de carbono, né, na atmosfera. São nós meninas, inclusive quando a gente está usando um spray de cabelo e tal, então tem que ver muito essa questão para não estar adoecendo a camada de ozônio, né? Meninas, meninos que também são vaidosos, né? Então a gente tem que estar prestando muita atenção nos produtos que estamos consumindo e por que não optar por uma cosmética mais natural, tá? E inclusive hoje também eles até mesmo, por exemplo, as geladeiras, né? Freezers, eles estão fazendo com que os gases, esses materiais sejam mais, como que eu falo, que quando for haver o descarte, que não prejudique o meio ambiente. Isso é fantástico, né? Então, ou seja, progresso, né? Progresso e avanço a tecnologia em prol da ecologia ambiental. Temos aqui também alguns grupos, quando viram, né, que estava acontecendo alguma coisa com a Terra, esse aquecimento global, as chuvas, né, que a gente pensava, nossa, não é mês de chover. Alguns de vocês e familiares já devem ter questionado, nossa, não está no mês, não está na época de chuva. Por que está chovendo agora? Enchentes, nossa, enchente? Como assim? Então, esse descontrole total, né, ambiental, isso é fruto do que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Então, está na hora de parar, refletir e cada um fazer uma ação em prol desse meio ambiente, porque senão a Terra se voltará contra nós, tá? Como a gente já viu aí em alguns casos. E com isso, com esses movimentos, o que acontece? Não ocorre de forma homogênea, né, nos governos das maiores potências, por vários acordos que são gerados, muitos não são cumpridos e comprometem a propriedade econômica. Mas, como a gente até inclusive falou sobre movimentos sociais, temos também movimentos ambientais, tá? Então, esses movimentos ambientais, de uma forma bem gradativa e tal, eles vêm vindo e fazendo a sua parte em relação tanto à sustentabilidade quanto à preservação ambiental. Então, é por isso que precisamos mudar e fazer a nossa parte. Quando falo em movimentos, né, como a gente estava falando na aula 8, salvo engano,
nós falamos sobre movimentos sociais. Então, nós temos os movimentos ambientalistas. Hoje mesmo existem muitos movimentos, em sua grande maioria trata-se de ONGs. O que são ONGs? Organizações não governamentais que lutam para preservar a natureza. Dentre muitas, podemos citar o Greenpeace, Grupo de Defesa Ecológica, SOS Mata Atlântica, Fundo Mundial para a Natureza. Os movimentos em defesa, eles surgiram principalmente na década de 60 e 70. Qual caminho seguir na preservação ambiental no mundo moderno em que não há maneiras de retroceder em condição de vida? Primeiro, é preciso despertar da sociedade, que é o agente das questões ambientais, tanto positivamente quanto negativamente. Por isso que eu falo, depende de cada um de nós. Por isso somos protagonistas, e temos que exercer isso de forma positiva. Atualmente existem várias correntes de pensamento de preservação, conservacionismo, que consiste no pensamento de prioridade e a natureza como uma preocupação de conservação para as demais gerações, desenvolvimento ecológico, que é o pensamento que o mundo pode continuar crescendo economicamente, e isso desde que seja de forma sustentável, porque a sustentabilidade já não vai causar declínio financeiro. Pelo contrário, isso está muito em moda hoje, né? Então, e o ecocapitalismo, que o que é o ecocapitalismo? Ele é o pensamento capitalista de obter vantagem com questões ambientais, certo? Tudo isso que foi falado, os questionamentos acerca dos problemas ambientais, devem ser encarados de forma coletiva, pois não é só o poder governamental que deve ter compromissos, mas sim todo cidadão pode participar, cada um fazendo a sua parte. Foi o que eu falei lá no início da nossa aula. Se cada um fizer a sua parte, gente, não tem como dar errado, tá? Inclusive vai ficar melhor para o quê? Para a respiração, na sua respiração, aí no seu bairro, onde você está vivendo, na sua comunidade. Se você fizer a sua parte, nossa, fantástico, não jogar, não queimar lixo, né? Eu falo assim, vou queimar a mata aqui e tal. Não faça isso não, porque você está poluindo o meio ambiente e vai tornar o ar ruim para respirar. Isso se volta contra você. Quando eu falo, e aí a natureza dando resposta daquilo que você oferece. Então vamos fazer isso de forma mais positiva, tá bom? Não jogando lixo, né, perto de rios, né, de beira de córregos. Então não, pelo contrário, a gente tem que fazer como está aí na gravura, plantar árvores. Quanto mais árvores, melhor para o nosso ecossistema. Quero fazer uma reflexão aqui, inclusive porque dia 19 foi dia do índio, e aí nós temos quando o sangue nas tuas veias regressar ao mar, e a rocha nos teus ossos regressar ao solo, talvez então te lembres que essa terra não te pertence, és tu que pertence à terra. Olha só que lindo, hein? Então nós devemos o quê? Valorizar essa terra que é nossa. E ela vai dar a resposta conforme ela for cuidada, for bem administrada por nós. Então, cada um fazendo a sua parte. Cuide, plante árvores, não destrua a natureza. Seja ecologicamente correto. Finalizando, eu gostaria que vocês lessem os textos motivadores da nossa aula 9, assistirem aos vídeos que estão propostos, tanto o vídeo do YouTube, como também essa videoaula, né, que foi preparada com muito carinho para vocês. Façam as atividades que são todas referentes a essa temática. E peço mais uma vez, cuidem-se, protejam-se, respeitem o distanciamento social, usem máscara, tá? Reflitam sobre as suas ações, ok? Façam igual eu falo para vocês, tratem todos e a própria natureza como vocês gostariam de ser tratados. Bem, que eu tenho certeza disso. Então, trate a natureza bem, faça a sua parte, jogue o lixo no lugar certo, não é? Vamos fazer a reciclagem, ok? E muita gente hoje, meus amores, estão dependendo dos materiais recicláveis para sobreviver. Então, cuidado no seu descarte, tá bom? E eu conto com vocês. E mais uma vez reforço, usem máscara, álcool em gel,
cuidem de seus familiares, ok? Aproveite o tempo que vocês estão juntos para aprender com eles e também ensinar um pouco a eles, tá certo? Nos veremos na próxima aula. Um grande beijo a todos. Tchau!